Olá, aqui é Isa Minatel, escritora, autora do livro Crianças Sem Limites, psicopedagoga, diretora pedagógica do mundoemcores.com, nossa escola online de paz, e mãe do Petros, de 6 anos. Muito bem, hoje o nosso bate-papo é sobre o cantinho da disciplina ou do pensamento. Essa ferramenta de educação tão usada na nossa sociedade, mas que realmente a gente precisa pensar. Primeira consideração que eu quero fazer sobre o cantinho do pensamento é quando você faz a indireta associação para a criança de que pensar é um castigo, que eu devo pensar quando eu fiz algo errado. Olha que coisa triste. E a gente vê mesmo como resultado na nossa sociedade muita gente evitando pensar, porque associou pensar a algo ruim. E tá faltando gente que pensa. Então esse é o primeiro ponto negativo em relação ao cantinho do pensamento, ou da disciplina como ferramenta de educação. Mas isso não é o pior. Vamos pensar comigo. Vamos pro cantinho do pensamento aqui pensar um pouquinho comigo. Você sabe que a gente tem na nossa sociedade vários tipos de pessoas. Se a gente for pensar nos temperamentos humanos, eu tenho de uma maneira bem simplificada aquelas pessoas que quando as coisas dão errado na vida dela, quando alguma coisa dá ruim, ela sente raiva. São as pessoas da raiva. E eu tenho aqueles outros tipos de pessoas que quando as coisas dão errado na vida dela, o primeiro sentimento que lhes invade é a tristeza. Então, de maneira bem resumida, bem simplificada, bem chula até, eu posso dizer que eu tenho as pessoas da raiva e as pessoas da tristeza. Isso também acontece com as crianças. Eu tenho as crianças da raiva e as crianças da tristeza. E você já sabe, se você tem mais de um filho, você sabe nitidamente os que são da raiva e os que são da tristeza. Se você tem um filho só e ficou em dúvida, provavelmente o seu não é um da raiva muito marcado. Se você tem um da raiva, bem da raiva mesmo, você não tem dúvida. E assim é a vida, né, gente? Então tá, qual é a expectativa dos pais quando colocam uma criança no cantinho do pensamento? É que a criança pense sobre o que fez. Então a expectativa seria algo mais ou menos como: muito bem, eu sou a criança agora, estou sentada aqui no cantinho do pensamento. Ah, mamãe e papai têm razão de me colocar aqui, o que eu fiz não foi legal. Vejo as consequências dos atos que tive, realmente não foram bacanas. Penso que da próxima vez posso agir de outras maneiras, de maneiras diferentes, porque afinal de contas, essa vez a minha ação não produziu bons resultados. Essa é a expectativa, né? Então a gente quer que a criança pense sobre o que ela fez. Muito bem. Realidade do cantinho do pensamento. Crianças da tristeza, naturalmente mais introspectivas, mais voltadas para tristeza, que é uma emoção que paralisa, então de menos ação, naturalmente um pouquinho da autoestima mais baixa, naturalmente um pouquinho de insegurança, naturalmente um pouquinho mais de introversão, Então a criança vem aqui no cantinho do pensamento e pensa o quê? Como eu sou burro, é tudo culpa minha, eu nunca consigo fazer nada certo, de novo deixei minha mãe e meu pai tristes, olha só como eu não consigo, como eu não sou boa o suficiente, como eu não dou conta, como eu sou um fracasso, como eu não consigo, eu nunca consigo, é tudo culpa minha, eu não consigo. E depois a pessoa cresce, não sabe nem de onde vem tanta culpa e tanto sentimento de incapacidade, de não dou conta, de não consigo. Por outro lado, as crianças da raiva, gente. As crianças da raiva é uma emoção que movimenta, que coloca em ação, que tira do lugar, mobiliza, A criança da raiva vem aqui pro cantinho do pensamento, e se você também é da raiva, você sabe, como eu, que quando a gente tá com raiva mesmo, naquela hora, naquele momento da raiva, o que é que a gente tem vontade de fazer com a pessoa que causou aquela raiva? Pode falar a verdade. A gente tem vontade de matar, esganar, bater. Então a criança da raiva vem pra cá e fala: eu não gosto mais da mamãe, eu não gosto mais do papai, eu queria não ter mamãe, eu queria ter outro papai. E a criança fica com raiva e sente vontade de matar. Às vezes ela não fala não, mas ela tem vontade de bater
Ô, Isa, que exagero, tá bem, às vezes eu tô exagerando, pode ser que a sua criança seja uma da raiva que não passe por isso, mas se você é da raiva, você entende o que eu tô falando, e você sabe que se você falar, o que você falou, você não gosta da mamãe? É isso mesmo? A criança fala, porque ela tá com raiva, ela não quer conversar agora. Se você perguntar, ela vai responder. Ô, gente, então pra quem que funciona o cantinho do pensamento? Pra ninguém. Ele pode servir até para adestrar. Eu, criança, não vou mais fazer aquilo, porque senão minha mãe vai colocar naquele cantinho do pensamento que é um saco, que é chato, que eu não quero. Então eu não faço, mas não é porque eu fui educado através de moral, princípios, valores, reflexão, diálogo e de realmente compreender que é melhor fazer diferente a tal ponto de me sentir com vontade de fazer diferente porque entendi o real sentido, né, das consequências daquilo que eu estava fazendo daquela forma. Isso é educar. Isso é fincar raízes sólidas de caráter, princípios, valores. Agora, não vou fazer não, senão eu vou ter que ficar na porcaria do cantinho do pensamento de novo. Então deixa pra lá, melhor fazer diferente, né? Aí já nem tanto assim, já é mais adestrar, já é mais treinar. E a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, porque na nossa cultura a gente tem técnicas de adestramento e muito poucas técnicas de educação. Então cuida para ver se o que está sendo disseminado, né, no seu entorno, e que não é culpa sua, você simplesmente está reproduzindo o que a sua cultura prega. Então fica tranquilo, isso daqui não é julgamento, não é nada falando de alguém que está fazendo de uma maneira certa ou errada, não gosto de certo e errado, mas avalie se os resultados que você tem recebido com as suas técnicas de educar têm sido educação de fato, forjar mesmo caráter, princípios, valores, diálogo, conversa, ser humano nobre que coloca para fora o que tem de melhor, ou tem sido técnicas de adestramento através do medo, da culpa, da raiva, da vergonha, da coerção, né? E aí a criança acaba sendo adestrada a fazer aquilo que se espera dela. Tá bom? Que Deus te abençoe, uma excelente semana e até quinta no nosso vídeo de quinta. Se você não curtiu ainda, curta esse vídeo, inscreva-se aqui no canal, aperta o sininho para você ser notificado sempre que tiver vídeo novo e também nas nossas redes sociais. Tem Isa Minatel no Facebook, curte lá, busca o perfil pessoal também, começa a seguir, tem muita coisa que a gente dissemina lá. E no Instagram, isaminatel.coaching.família, isaminatel.coach.família, tá bom? Beijo grande, Deus abençoe, que as nossas crianças sejam cada vez mais educadas com recursos mais nobres. Isa, o que eu faço se não é para usar o cantinho do pensamento? Então, assiste os outros vídeos que tem um monte de reflexão bacana, com um monte de recursos bons. Compre o livro Criança Sem Limites, com um monte de opções para você como recursos nobres de educação, tá bom? Fica com Deus, até a próxima.